Amanhã, pô, preciso do meu chimarrão. Muito bem, gente. Vou abrir também os comentários aqui, para quem quiser aí fazer algum comentário. Vamos partilhar um pouquinho a tela, tá? Partilhar a tela. Aí, vamos embora. Aí, partilha a tela também. Muito bem, só para conduzir, né? Aula 5, aula 6, aula 7 que aparecer para ti aí, não te preocupa, mas a ideia é falar um pouquinho, então, do nosso amigo Aristóteles e das escolas helenísticas, né? Gente, Aristóteles, então, ele é um cara que está encerrando a filosofia clássica grega. A gente sabe que a filosofia grega, ela é dividido em etapas. Então a gente pode dizer ali, ó, que lá na filosofia grega a gente vai começar pela mitologia, a gente vai, depois da mitologia, a gente vai entrar numa era dos pré-socráticos, aqueles filósofos da natureza, aqueles filósofos que tinham um entendimento mais, a preocupação deles era sobre o universo, sobre a explicação da origem da vida. Depois dos pré-socráticos, a gente vai entrar no período clássico da filosofia grega. E o período clássico da filosofia grega é o grande tripé que a gente vai levar, né, que vai ser levado até os dias de hoje. E esse tripé da filosofia grega clássica é Sócrates, Platão e Aristóteles. E o último filósofo clássico é o Aristóteles. Depois dele, entra um outro período da filosofia antiga, que é o período místico, que é o período das escolas helenísticas. O que a gente pode, numa aula curta dessas, falar sobre Aristóteles, né? Primeiro que ele é considerado um dos pais da ciência. Ele foi um dos caras que eu digo assim, que ele foi o primeiro a tentar fazer um Wikipedia na época. Aristóteles, ele escreve sobre tudo, né? Aristóteles, ele escreve sobre astronomia, sobre ética, sobre política, ele escreve sobre metafísica. Então, o nosso... Olha só, o pessoal está entrando, gente. Então, o nosso bonito do Aristóteles, ele é um cara que escreveu sobre muitas coisas. Muito bem, o pessoal está entrando. Bom dia para quem está chegando. Bom dia para quem está chegando. Vamos lá, bom dia para quem está chegando. Permitir todos aqui. O pessoal se combinou de entrar todo mundo na mesma hora? Olha só, rapaz, o pessoal se combinou, meu. Todo mundo se combinou. Se combinou de entrar junto. Ó, até a Camilinha tá aí. E aí, minha querida? Bom dia! Bom dia! Tudo beleza? Beleza, vim prestigiar uma aula de filosofia, vou lavar uma louça e vou ouvindo. E aí, se quiser a Adorei. minha participação, eu vou intervindo aqui também. Adorei, Camila. Vamos Tamo fazer uma aula junto. de humanas. Tamo junto, minha querida. Vamos participar junto, sim. E o Linep Andrade, bom dia. Beijão, bom dia para todo mundo. Bom Beijo, minha dia, bom querida. dia. Bom dia, Vou bom dia. acompanhar enquanto não chega a gente no serviço. Isso aí. Fica acompanhando aí. Bota nos Obrigada. ouvidinhos, assim, nos ouvidinhos, vamos seguindo, vamos acompanhando. Isso. Que show. Olha, o pessoal se combinou de vir tudo ao mesmo tempo. Assim, vamos entrar acho que entrou uns 15, assim, sabe? De galera. Então, turma, sobre Aristóteles, então, algumas coisas que a gente pode falar nessa nossa aula curta. Primeiro, que ele é aluno de Platão, e ele vai se diferenciar de Platão em algumas questões, principalmente, tá, da metafísica, tá? E aí esse material aqui, que ele é extenso, que ele é grandão, ele vai falar de várias questões aqui da ética, ele vai falar de alguns traços da biografia, né? Mas vamos começar aqui, ó, falando um pouco sobre essas diferenças de metafísica para Platão e para Aristóteles, né? Platão, a gente sabe que ele é extremamente dualista, né? Platão, ele vai acreditar na existência de duas dimensões, né? No mundo inteligível e no mundo sensível. Platão, ele é o fundador da nossa... Peraí. Platão, ele é... Calma, gente. Aí, tá. Platão, ele é fundador
daquela história, que é a alegoria da caverna, né, ou o mito da caverna, em que ele vai separar, então, o nosso mundo sensível, o nosso mundo concreto, o nosso mundo material, de um mundo inteligível, de um mundo das ideias, de um mundo da reflexão e do raciocínio para se chegar na verdade. Platão, ele é um cara que desconsidera totalmente Platão não, perdão. Sim, Platão, volta. Platão, ele é um cara que desconsidera totalmente o mundo sensível. Para ele, as aparências nos enganam. Para ele, estar dentro da caverna é estar numa mentira, numa vida de ilusão. Platão, ele é um cara extremamente racionalista, que é algo que a gente vai estudar lá na filosofia moderna, ok? Que é hoje, né? Vamos tentar pegar hoje isso também. Então, Platão, ele é racionalista. Platão, ele acredita que o mundo das ideias, por si só, através da reflexão e do raciocínio, faz com que a gente consiga chegar nas verdades. Eu não preciso do mundo sensível. Eu não preciso, em Platão, das experiências sensíveis para aprender algo. Diferente de Platão, a gente tem Aristóteles. Então, vamos pensar que Aristóteles ele foi aluno de Platão, né, por quase 2 décadas, e, embora ele concorde que o mundo inteligível é melhor, então Aristóteles ele também vai crer na existência dessas duas realidades, da realidade sensível e da realidade inteligível, mas Aristóteles ele não vai desconsiderar a realidade sensível. Então, semelhança de Platão e Aristóteles. Os dois querem chegar numa realidade inteligível. Os dois acreditam que o mundo inteligível, que o mundo de uma essência, que o mundo de uma verdade, eles acreditam que dá para se chegar numa verdade, eles acreditam que o mundo inteligível, ele é por excelência o melhor mundo, só que Aristóteles não vai desconsiderar o mundo sensível. Então, se a gente fosse refletir aqui até sobre epistemologia, né, que é uma das das teorias, que é uma das teorias de umas escolas, que é o nome de uma das escolas filosóficas da Idade Moderna, né? Epistemologia, a teoria do conhecimento. Aristóteles, ele vai dizer que para eu chegar no conhecimento, eu preciso do mundo sensível. Então, é necessário a minha experiência. Então, se Platão é um cara racionalista, o Aristóteles, ele é um cara empirista, né? Quem criou esse mundo sensível e inteligível foi Platão, né? Sim, minha querida. Vamos lá. Kailane, essa discussão do mundo sensível e inteligível é muito anterior a Platão e Aristóteles. Né? A discussão do sensível e do inteligível, ele vai vir com, a gente pode dizer assim, foi um dos primeiros conflitos que a filosofia teve, que é o conflito entre as mudanças e as permanências. Né? Heráclito e Parmênides são dois, eu posso dizer assim, são dois filósofos, né? Espera um pouquinho, meus amados, espera um pouquinho. Então, calma, meus lindos, calma. Eu não vou parar a apresentação, porque senão vai... Bom, enfim. Vamos de novo, tá? Porque a Kailane fez uma pergunta que a gente precisa entender o quanto isso é anterior a Aristóteles e a Platão. Heráclito e Parmênides, eles são filósofos pré-socráticos, mas que eles estão trazendo como é que eu vou dizer? Um grande debate e um grande conflito reflexivo dentro da filosofia. Afinal, as mudanças são reais ou as permanências são reais? Né? O que de fato é concreto? Né? Heráclito. Espera aí, gente. O professor Mauro caiu, né, gente? Tá, beleza.
Vamos esperar ele voltar aqui. Vou ver o que aconteceu. Tô pelo celular, daí eu tô tentando achar onde estão as mensagens. Deixa eu ver. Responder aqui pra mim. Sim, tá. Vamos ver se ele não voltar. Eu continuo eu daqui, mas não sei se eu vou ter o mesmo conhecimento que o professor Mauro para falar de Platão. Pode chamar ele no WhatsApp, ver o que aconteceu. Peraí. Gente, vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? Nossa, tá. Ah, que loucura, que loucura. Tá bom, meus amados, desculpa, tá? Desculpa sair. Vamos voltar? Vamos voltar? Olha só, eu vou. Eu tô com uma aguinha aqui, tá? Mas eu senti assim que me deu uma queda de pressão, cara. Eu achei que eu ia desmaiar aqui na frente de vocês, tá? Mas eu vou voltar e vamos lá. Vamos tocar o barquinho, tá bom, turma? Então o professor vai, vocês estão aí bonitinho, deixa eu botar. Já tá gravando, né? Ai, que lindo. Quase deu um piripaque do Chaves aqui no professor, tá? Se precisar de alguma coisa, eu tô aqui, tá? Se quiser que eu siga, qualquer coisa assim, se não tá te sentindo bem. Tá bom, querida, brigadão. Tá? E vamos junto também, Camila, tá? Vai me ajudando Tá. também. Vou Mas, sim. tá, Eu só vou desligar a câmera aqui, porque eu vou, enquanto tu vai falando, eu vou fazendo umas coisas dessa dupla jornada, tá? De vida de mãe, fica mulher, de boa. etc. Mas tô te ouvindo aí, tu me chama, tá? Tá bom. Tá aparecendo para vocês, né? Tá bom. Turma, desculpa, gente. Olha que loucura. Sábado de manhã. Vamos lá. A Kailane tinha feito uma pergunta, tá? Sobre a questão do Heráclito e do Parmênides, né? Gente, a filosofia, ela sempre teve dificuldades, enfim, e reflexivas, de ver o que é verdade e o que é real, né? O senhor não tem como pôr as pernas para cima, isso ajuda muito nas telas de pressão. Sim. Sim, mas agora, Júlia, olha só, vai ser difícil botar as pernas para cima, mas eu vou fazer isso sim, tá? Eu vou fazer. Eu acho que assim, ó, acho que é a correria mesmo, né? Porque o professor tá, tipo assim, eu acho que me deu uma baixa de pressão, mas o professor tá com as bochechinhas rosadas aqui, ó, né? Sei lá, acho que me deu uma tontura meia boba aqui, tá? Mas tranquilo.
Vamos tentar tocar esse barco, sim, e até porque a gente precisa estudar isso, né, gente? Tá? A gente precisa estudar. O material já está ali, né? Então, qualquer coisa que eu vá me esquecendo no meio do caminho, tá aí para estudar. Mas vamos tentar falar das coisas elementares aqui, daquilo que a gente sabe que é base para essas escolas, tá? Então, turma, Heráclito, ele é o cara que vai defender a ideia de que tudo está em permanência, tudo flui, tudo muda. Só que se a gente for analisar, onde é que tudo muda? Nas aparências das coisas. Então existe um mundo da aparência que tudo está em transformação, que tudo está em mudança, que é o mundo da experiência. E esse mundo é das impermanências, esse mundo das mudanças, ele é um mundo sensível. Então a gente vai se dando conta que essas linhas de raciocínio, elas vão ficando mais complexas. Existe a linha de que tudo muda, que é a linha da aparência, que é a linha do sensível, que é a linha do empirismo. Todas essas linhas aqui estão conversando sobre a impermanência. E a outra linha de raciocínio, que é a linha de Parmênides, que é a linha da essência, que é a linha de que o ser é. Heráclito, ele desconsidera o mundo das essências e o Heráclito vai se fixar somente no mundo das aparências. Parmênides, ele vai fazer o contrário, né? Eu vou negando as aparências de... É isso aí, olha só, muito bom, Camila, adorei. Né? Então, existe um mundo de Parmênides que é o mundo das essências. Heráclito e, de certo modo, Parmênides vão fazer mais sentido os dois juntos e bonitinhos em Aristóteles, porque Aristóteles ele vai defender a importância dos dois. Platão, ele desconsidera Heráclito. Para Platão, Heráclito está errado. Para Platão, tá, mas professor, a realidade para Platão é uma ilusão? Não, não se trata disso. Platão, ele se dá conta de que ele vive no mundo concreto, de que ele vive no mundo onde tudo muda. Mas justamente por tudo mudar, é que Platão não confia no mundo. Né? Então, Platão, ele vai confiar naquilo que não muda. Platão, ele vai confiar que as essências são, de fato, o que nos levarão a uma verdade. Então, Platão, ele desconsidera totalmente o mundo sensível. Aristóteles, por que Platão cria a palavrinha sensível e inteligível? Né? As palavras sensível e inteligível, tu não vai encontrar em Heráclito e Parmênides, mas quem traz essa discussão são esses dois pré-socráticos. Né? Aristóteles, ele vai partir da experiência concreta. Né? Então, Aristóteles, ele vai partir das experiências. Aristóteles, ele vai partir das sensações. E são as sensações que vão, né, num jogo ali de memória, experiência e técnica, elaborando a ciência, elaborando o conhecimento. Um exemplo bem bobinho aqui, tá? Para Platão, somente ver MasterChef já me daria a segurança de ser um excelente MasterChef. Vamos imaginar que eu vi, sei lá, todas as temporadas do MasterChef e a primeira comida que eu fizer já vai ser uma comida 5 estrelas, perfeita, já para me dar o troféu MasterChef. Então, Platão, ele desconsidera que o mundo sensível da experiência é importante. Para Aristóteles, isso é uma loucura, porque para Aristóteles eu vou aprender com base na experiência. Né? Platão, ele pediria a Deus felicidade e Deus daria para ele felicidade de primeira. Platão diz, Deus, me dá felicidade. Muito bem, eu já estou feliz. Assim, ó, peço para Deus felicidade, eu já estou feliz. Aristóteles não vai pensar nisso, porque para Aristóteles, a felicidade, que é a finalidade da vida em Aristóteles, para Aristóteles, qual é a finalidade da existência? É ser feliz. Só que feliz não é uma essência, uma energia que vem dos céus e agora estou transformado. Aristóteles, ele vai dizer que a felicidade vem pelo hábito, pela experiência e o exercício das virtudes.
né? Acho que ele está errado, já que muitos participam e vão mal. É muito bom, eu também acho que Platãozinho está errado. Então, Aristóteles, ele é o cara pé no chão. Ele é o cara pé no chão, ele é o cara que vai dizer para Platão, menos Platão. Platão, tu é muito fundamentalista, Platão. Tu é muito radical. Para Platão, o mundo, e aí quando a gente entrar na filosofia medieval, Agostinho vai fazer uma interpretação também radical. Porque se Platão diz que o mundo sensível ele não é bom, que o mundo sensível não tem nada a nos acrescentar, Agostinho ele vai olhar para esse mundo, vai chamar de cidade dos homens e vai dizer que esse mundo aqui é um mundo do pecado, é o mundo da condenação, é o mundo da maldição. Então Platão ele vai considerar, Agostinho ele considera junto com Platão que o mundo inteligível é o melhor. Só que lá em Agostinho, qual é a interpretação? De que esse mundo inteligível é a própria salvação eterna, é o céu. Então a gente vai vendo que um tempo filosófico vai entrando no outro tempo anterior e vai fazendo suas interpretações. Então, Aristóteles, ele é o cara que ele vai dizer o seguinte: existe mundo sensível, existe mundo inteligível, mas eles estão na mesma dimensão. Eu preciso aprender com as sensações elas me trazem memória, elas vão me trazer experiência, eu vou criar técnicas, e se essas técnicas darem certo, virou ciência. Então, um exemplo que eu dou, a gente trabalha filosofia para crianças, né? E um dos exemplos que eu dou lá para as crianças é a primeira vez que a gente se queimou numa chaleira, por exemplo, né? Então, a primeira coisa, a gente põe a mão na chaleira, pensa lá tu lá com 6, 7, 8 anos de idade, colocou a mãozinha na chaleira de qualquer jeito, tomasse um laçaço nos dedos já, de prima, assim, né? Então, pensa que tu colocou a mãozinha, a primeira reação que tu vai fazer é puxar a mão, né? A primeira reação é sensorial. Mas essa reação sensorial, ela vai para a memória. Geralmente a gente se lembra daquilo que provocou grandes dores ou grandes alegrias. Então, o nosso cérebro ele tem a capacidade de memorizar aquilo que teve muito afeto para nós. Afeto positivo, afeto negativo. Então, existe a nossa memória, que é algo impressionante, mas essa memória também vai nos trazer experiência. E a experiência me diz que para o resto da vida eu vou ter chaleira. A experiência, ela não me convida a ter um trauma disso. A experiência vai me dizer, olha, tia, tu te queimou com a chaleira, mas assim, ó, seguinte, amanhã tu vai ter que usar ela, e no outro dia tu vai ter que usar, tu vai ter que aquecer uma água, então tu vai ter que criar uma técnica agora, para que nas próximas vezes que tu for usar a chaleira, tu não te queime. E aí tu pode pensar enquanto técnica que, bom, então na próxima vez que eu for pegar a chaleira, eu vou pegar pela alça. E aí tu vai ter que experimentar isso de novo. E se der certo, essa experiência, essa tua hipótese que deu certo, vira conhecimento. Então, para Aristóteles, tudo que eu aprendo, tudo que vira ciência em nós, é porque passou pelo corpo primeiro. Nada que tu aprendas, de fato, não tenha passado pelo corpo. Essa é a defesa de Aristóteles. Eu preciso do mundo sensível, não para ficar nele, mas para chegar no mundo inteligível. Sobre felicidade, que o professor estava falando, obviamente uma das coisas que a gente precisa também conversar em Aristóteles é a questão da sua ética, né? Da sua finalidade, né? A finalidade da vida para Aristóteles é o bem comum. A finalidade da vida para Aristóteles é a felicidade. E eu alcanço a felicidade pelo hábito, pela vivência das virtudes. Eu não me esqueço daquele filme, o Todo-Poderoso, que o Deus, no Todo-Poderoso, ele faz uma fala que eu acho muito legal, né? E essa fala ficou conhecida por todo mundo, enfim. A gente não pede para Deus paciência, a gente pede para Deus, ou melhor, né? Quando a gente for pedir para Deus paciência, Deus não nos dá paciência. Ele nos dá um momento para nós exercitarmos a paciência. Então, para Aristóteles, a vida feliz ela é uma vida exercitada, é uma vida prática. E essa caminhada rumo à felicidade é pelas virtudes.
e pelo justo meio, ou a justa medida, ou o caminho do meio. Aristóteles ele vai dizer para nós que a nossa vida ou ela é de vícios ou ela é de virtudes. O vício é tudo aquilo que tem em excesso na tua vida ou aquilo que está fazendo falta na tua vida. Então, um dos exemplos clássicos aqui é o exemplo... Melhorei, minha querida, melhorei. Obrigado, Taline. Tô de boa aqui e vamos tocando o barquinho, né? Mas olha que louco, né? Eu acho que os excessos e as faltas dessa nossa vida agitada faz com que às vezes, né, o corpo ele transmite sinais, né? O corpo ele transmite sinais. Mas vamos lá, tem que cuidar, né? O professor ontem estava jogando um basquetezinho, fazia 200 anos que eu não jogava basquete, né? Olha, tô com dor no joelho por causa do basquete de ontem. Então a gente tem que, né, em Aristóteles, cuidar da vida de modo integral, não é verdade? Bom, um exemplo clássico em Aristóteles, por exemplo, é a questão da coragem, tá? A coragem para Aristóteles, ele é uma virtude. Então, o que seria, por exemplo, o excesso de coragem? O excesso de coragem, para Aristóteles, seria um vício. E aí vamos lá, né? Excesso de coragem. A gente vai se achar um super-homem, a gente vai se achar uma Mulher Maravilha, a gente acha que pode tudo, né? A gente se sente absoluto. Então, quando a gente tem excesso de coragem, a gente pode pensar assim, que a gente vai se tornando arrogante, a gente vai se tornando assim, parece que pode tudo, a gente se sente Deus do mundo. Então, o excesso de coragem nos leva a fazer coisas até burras, né? Eu penso que não é bom, às 4:30 da madruga, a gente estar caminhando sozinho no calçadão de Pelotas. Eu acho que não é uma coisa inteligente. Imagina, tu tá voltando da festa às 4 da manhã e aí tu vem caminhando pelo calçadão. Então, o excesso de coragem, ele não nos faz bem. Mas a falta de coragem também não. Então, a falta de coragem é a covardia perante a vida. Então, coragem é uma virtude. A falta da coragem, a covardia, para Aristóteles é um vício. E o excesso de coragem, o que seria uma falta de temor sobre as coisas, também é um vício. Aristóteles, ele é o cara que, para ele, a ética, né, a caminhada para o bem, a caminhada para a felicidade, envolve a justa medida, o caminho do meio. Aristóteles, ele é um cara também que vai trabalhar, e eu acho que a gente pode já indo até para algo que o professor não vai conseguir falar agora, mas algo interessante para que a gente possa trabalhar em Aristóteles também, mas que eu penso que isso não é conteúdo de Enem, ok? Pelo menos eu não me lembro de ter caído isso no Enem. É a questão da substância e acidente, a questão das 4 causas de um objeto, por exemplo, das coisas. Então, existem coisas ali que Aristóteles vai estudar, né, que envolve ali uma questão sobre a ciência da matéria, mas também outros elementos da metafísica ali, que a gente pode ver em outro momento, enfim. Mas uma das coisas que, até para a gente começar a entrar na filosofia helenística, uma das coisas que vale a pena, então, falar sobre a questão da felicidade também é que, para Aristóteles, tudo é ato e potência. Né? Então, a gente não pode se esquecer disso. Para Aristóteles, tudo está em ato, que seria o nosso momento atual, e tudo está em potência. A potência é a capacidade da gente se transformar em algo. Então, um exemplo também clássico, né? A lagarta, ela é ato, mas a lagarta, ela tem a potência de ser uma borboleta, ok? Para Aristóteles, isso é uma regra. Tudo tem ato e potência. Bom, o ser humano, ele é ato, mas ele tem a potência, ok? Ele tem a capacidade de desenvolver-se e de desenvolver as suas potencialidades humanas.
Então, para Aristóteles, o ser humano ele é ato, mas ele tem a potência para ser feliz, ele tem a potência para desenvolver-se politicamente, porque para Aristóteles, o ser humano ele é um animal político. O que significa, em Aristóteles, que o ser humano ele é um animal político? Ele é, por natureza, um ser político, e a política, para Aristóteles, é a metodologia para ele se desenvolver. Então, o ser humano, para Aristóteles, ele tem potência, ok? Potência para se desenvolver. Só que, naturalmente, né, e metodologicamente, a gente usa a política para se desenvolver. Então, ele diz que a polis, por exemplo, né, que aquele cenário político, democrático, de direitos, ele é um cenário que a gente usa para potencializar as nossas características humanas. Então, Aristóteles acredita que a política deve promover justiça e igualdade. Sim, sim. Nós somos animais políticos por natureza, ok? Então, o ser humano, ele tem, assim, o ser humano, ele tem a potencialidade, ok, de sempre ser melhor. E ele tem naturalmente ele tem naturalmente a política enquanto metodologia. Ou seja, Aristóteles defende que o ser humano ele é um animal político e pela política ele se tornará um ser racional, um ser justo, um ser ético, um ser virtuoso. Política e ética em Aristóteles andam de mão dada. Política é algo natural. Em Aristóteles, por exemplo, que algo que lá, os contratualistas, Maquiavel também vão discordar, ok? Vão discordar. Para Aristóteles, a racionalidade, a criação da polis, o Estado, ok? O Estado democrático, enfim, ele é uma criação natural, ele é inevitável. Tipo assim, era algo assim que era inevitável. Isso era, tipo assim, mas é inevitável, não tinha como não ocorrer. É isso, não tinha como não ocorrer. O ser humano, ele é um animal racional, que ele vai se tornar racional através da política, que também é um processo natural, por isso que Aristóteles ele vai dizer que nós somos animais políticos, e é por essa política, que é natural do ser humano, para ele, tá? Que a gente vai caminhar pela ética, pela virtude, e a consequência disso será a felicidade, que é o bem maior para ele, tá? Por que eu estou batendo nessa tecla e eu também não quero te confundir? Porque para Maquiavel, né, o ser humano ele não é um animal político. Para o contrato social, o Estado ele é uma criação humana. Tipo, ele é uma convenção. O Estado, assim como ele foi criado, ele pode ser destruído lá no contrato social. Então, existe lá na Idade Moderna essa questão de ir contra o que Aristóteles está dizendo. Então, se o ser humano fosse um animal político e se a política fosse uma metodologia para o bem maior, não haveria conflitos. Nós estaríamos hoje em dia numa vida evolutiva, né, de total respeito a liberdades e igualdades, coisa que não acontece hoje. Né? Então, nós sempre estamos vivendo um contratinho. A gente já renunciou à nossa liberdade natural para viver uma liberdade contratual. Né? Quem vai falar isso é Kant, por exemplo. Kant é um cara que vai dizer que nós somos egoístas também por natureza e que a gente tem que largar a nossa liberdade natural para viver essa liberdade do contrato. Em Aristóteles, ele vai dizer que isso é um processo natural, de certo modo, ok? Gente, Aristóteles, nesse devaneio aqui do professor com vocês, a gente precisa... o pensamento de Aristóteles está longe de ser uma realidade. Eu concordo, mas é que vai depender, meu amor. Tipo assim, em questões específicas, eu acho que ele está muito certo. Por exemplo, Roberta, eu acho que a vida feliz ela é um exercício, né?
Ela é um exercício. Tipo, eu preciso praticar. Ah, sim. Ah, não, nesse sentido, sim. Né? Porque se Aristóteles estivesse certo, todos nós estaríamos potencialmente, né, desenvolvidos, ok? E todos nós estaríamos interessados numa vida política. E o que a gente percebe? Está todo mundo interessado em viver politicamente? Entendeu? Então isso é muito complexo, né? Dizer que o ser humano é um animal político. Eu acho uma das falas, eu acho que eu concordo muito, é que todo mundo é somente ser. E aí, aos poucos, pela prática e pelos exercícios da vida, a gente vai se tornando ser humano ou ser desumano. Vai depender das experiências e das tuas atitudes e hábitos que tu vai ter. Então, ou eu me torno um ser humano, ou eu me torno um ser desumano. Então, não, se Aristóteles estivesse totalmente certo, todo mundo seria ser humano. Ok? Na questão humana. Fala, Camila! Vou Me fazer ajuda aí. Me uma ajuda, minha querida. contribuição, Vai. só para a gente lembrar que quando a gente está falando desses caras, ele pensou isso há séculos antes de nascer Jesus Cristo. A gente está em 2003. Então a gente tem que lembrar disso, galera. É super legal a gente colocar os pensamentos deles comparando, né, as nossas ações cotidianas, mas a gente não pode esquecer do anacronismo histórico, que a gente chama, tá? Uma palavrinha chatinha, mas é para meio que dizer assim, não pode pegar o que o cara falou há muito tempo atrás e simplesmente enfiar na nossa realidade hoje. Então, quando eles estão pensando de uma maneira o que é política, o que é ser racional, é de acordo com a contextualização que eles vivem. E olha só, é tão louco que ainda se encaixa de certa forma e faz a gente refletir nos dias de hoje. Só que a gente só tem que lembrar disso, a gente não pode simplificar tudo e dizer concordo com ele, não concordo com ele, ainda mais numa redação de Enem, sacou? Tu pode problematizar a fala do teórico que tu for colocar lá no teu Enem, tu vai problematizar, tipo, mas tu não vai poder dizer que ele falou tal coisa, eu não concordo, porque aí vai ficar muito simplista o teu raciocínio, sacou? Concorda comigo ou discorda, professor? Concordo, eu acho que a gente tem que ter, na verdade, assim, ó, para a gente até não ser mal interpretado pelo corretor, né? Porque vai saber como é que o corretor vai entender, às vezes, a nossa fala, né? Ou a nossa escrita, né? Então, assim, a gente tem que cuidar, assim, o anacronismo, né? E sim, eu acho que, ao mesmo tempo, muitas das leituras que a gente faz da atualidade, né, são também interpretações de acordo com o nosso repertório de ideias. Né? Então, por que acho que Aristóteles, ele é um cara... a gente tem que ter cuidado com o anacronismo, mas Aristóteles, ele é um cara atual em várias questões. Né? Então, tem questões que a gente pode trazer para refutar, tem coisas que a gente pode trazer dele para concordar dentro dessa nossa realidade, né? E uma das coisas que eu penso, né, que sim, que a política não é algo natural, a política ela é uma construção, e a gente vai estudar isso mais ali na Idade Moderna, né? Na Idade Moderna a gente vai se dar conta que essa política ela é extremamente influenciada pelo contexto da época, né? Pelo contexto cultural, e ela vai se moldando, então existem várias formas de governo, né? Então, se a política fosse algo natural, penso de modo ingênuo que a gente estaria vivendo uma única política, porque nós temos, teoricamente, uma condição humana, uma natureza. Então, a gente olha para o mundo, a gente vê diferentes regimes, diferentes jeitos de ser autoritário, autocrático, democrático. Então, sim, a política ela é uma construção humana, que vem da cultura humana e não da natureza humana. Né? Exato. Os caras foram os precursores, né? Os caras foram os primeiros.
hoje a gente, quando traz assim as ideias deles, aí por muitas vezes a gente pensa, tipo, isso é óbvio, né? Uma Sim, coisa, mas né, que a primeira pessoa a pensar e externalizar isso para o mundo, então não era algo óbvio. Então tem que sempre partir desse princípio, assim, tudo que a gente tá falando parece ser coisas óbvias, mas para um determinado momento não era óbvio, era inovador. E aí eu usaria mais nessa pegada. Se eu fosse usar algum deles para usar sim, na minha sim. redação, eu ia como se o cara que levantou a bola, que levantou a ideia sobre, sei lá, política, beleza? E aí traria como se fosse um fio condutor, mas não iria direto nessa. Não concordo com ele, ou concordo. Eu traria ele como tipo uma. Nem quando a gente vai fazer uma obra, a Sim. base, o pilar, trazer ele assim, tipo, como um primeiro pano de fundo. Camila, olha só, a Roberta está trazendo algo ali. Hum, Eu acho que vale a pena também pensar um pouco, Roberta. E aí depois a gente vai tentar dar uma pincelada na escola helenística, né? Aristóteles, Roberta, ele pensava sobre a desigualdade, mas Aristóteles ele pensava, eu acho, tá? Que ele pensava de modo extremamente radical mesmo. Porque assim, ó, aquele que é contra a desigualdade, ele quer a igualdade para todos. E olha como era a visão, olha como era a visão para Aristóteles, né? Aristóteles ele definiu 3 formas de governo na época dele, né? Então a gente pode chamar aqui, né, de algo relacionado a uma monarquia, né? Que ele vai usar na verdade ali a palavra nobreza. Ele vai nobreza 1, ele vai falar da aristocracia, ok? E ele vai falar de um regime constitucional popular. Então, para Aristóteles, as 3 formas de governo então esse da nobreza, mas num sentido mais de monarquia aqui, tá? Monarquia, ele vai falar da aristocracia, que seriam os inteligentões governando, enfim, que seria meio a ideia de Platão ali de que os filósofos deveriam governar a cidade, enfim, mas um pouco melhor, né? Porque Platão ele era totalmente contra a democracia. Platão ele era radicalzinho, queria o rei filósofo, né? Mas então, só para a gente pegar essas palavras, né? Em Aristóteles tu tem essa nobreza de monarquia, que seria o poder na mão de um só, mas não significa um tirano, tá? Não significa que seria um tirano, presta atenção. Aí uma aristocracia, que seria o governo na mão de poucos ali, né? E um regime popular, que seria um governo mais ali da maioria. Para ele, essas 3, ok? Para ele, essas 3 são boas, mas a melhor é o regime popular, né? É o regime popular. Agora, olha só que interessante que ele fala. Ele vai dizer que se nós exagerarmos em qualquer um dos 3, não vai ser legal. O nobre rei, se ele exagerar, né, se ele pegar esse poder para ele estará virando um absolutista. E Aristóteles diz que isso é ruim, né? Se a aristocracia só pensar nos interesses da sua classe, essa aristocracia se transformará numa oligarquia, que é ruim. E agora vamos pasmar aí, vamos abrir a boquinha aí agora. Se esse regime popular só pensar nos interesses da classe popular, virará uma democracia que é ruim. Tipo assim, ó, como assim democracia é ruim? Em Aristóteles, a democracia, assim, ó, ele é contra a desigualdade, mas num sentido super radical, entendeu, Roberta? Porque para ele, a democracia que só cuida do interesse do pobre também é ruim. Porque numa visão utópica, a gente tem que cuidar de todos os interesses. Ok, gente? A gente entendeu aqui. A Tabita. Falei certo? Pode falar, minha querida. A Tabita tinha levantado a mão. Na sua opinião, qual é a característica mais importante do pensamento de Aristóteles? Ah, Jesus Cristo. Pergunta, hein, né, minha querida? Mas é uma boa pergunta.
Só deixa, eu acho que tem gente... Acho que a Camila permitiu. Eita, muito bom. Eu acho que assim, eu acho que o Aristóteles, ele, para mim, tá? Para mim, eu acho que hoje, ok? A filosofia, em muito, é a tentativa de reinterpretar, ressignificar, e algumas coisas são rodapé da filosofia que Aristóteles já tinha escrito. Porque, honestamente, tá, gente? Honestamente, Platão e Aristóteles são os grandes filósofos até o século XIX. Olha só, te lembra que a Camila falou? Esses caras são do século 4, 3, 4 antes de Cristo. 4, 3, melhor, antes de Cristo. Tá? Platão e Aristóteles, eles são, por excelência, os filósofos mais, tipo, desculpa a palavra aqui, né? Mais fodões, enfim, até o século XIX. Por que, professor, até o século XIX, se a gente está no século XXI? Porque no final do século XIX e século XX ali, vai começar a surgir outros tipos de filosofia, entendeu? Que são filosofias criticando a razão, que aí são outras questões, aí entra a linguagem, entra outras filosofias, tá? Professor, o que tu acha que cairia do Enem sobre Platão e Aristóteles? Questões relacionadas à política. Ética e política, tá? Ética e política. Então, vale a pena a gente falar um pouco sobre essa questão voltada à política, né, voltada à ética, que, de certo modo, assim, é o que a gente está tentando construir aqui, tá? O professor, né, eu digo assim, ó, que o material que o professor faz é melhor que o professor, tá? Porque a gente fica aqui numa partilha, num devaneio, né, mas a gente precisa compreender, então, essas questões, formas de governo, né? A ética de Aristóteles, que a gente falou agora, né, que é a ética rumo ao bem, para ele a finalidade do ser humano é ser feliz, pela experiência, né? Eu tenho que, para chegar no inteligível, eu tenho que partir do sensível. As formas de governo, acho que a gente falou, de certo modo, até bastante aqui, né? Camila está com a mão levantada. Quer falar, Camila? A Camila estava com a mão levantada. E está indo. Entendeu, Cailane? Então, assim, ó, Aristóteles, ele é um cara, né, ele não está dizendo que... Então, assim, ó, ele tem críticas à democracia, só para a gente não entender a coisa errada. Aristóteles, ele critica a democracia quando a democracia somente pensa no pobre. Aí tu pensa, pô, mas a democracia é para isso, prof. A democracia, professor, é para acabar com a desigualdade, prof. A democracia é para potencializar a classe popular para que ela possa se emancipar e se libertar. Perfeito, é isso mesmo. Agora, Aristóteles, ele não vai abandonar a aristocracia. Aristóteles, ele quer a potencialidade humana como um todo. Essa é a visão de Aristóteles. Então, Aristóteles, ele também vai tecer críticas à democracia. Ok? Bom, filosofia helenística, turma, é algo que eu gosto muito, particularmente, porque tá na vibe da vida feliz. Tá na vibe do que é felicidade. Para a gente entender a escola helenística, a gente precisa entender o seguinte, que Aristóteles, ele chegou a um determinado momento aqui, ó, que ele vai ficar magoado dentro da academia de Platão. Então, Aristóteles, ele era um estrangeiro. Te lembra que estrangeiro não tem direito de cidadão. Cidadão é aquele que nasceu na cidade e esse terá direitos políticos. Políticos, ok? Então, assim, ó, ele vai ter direito de ir e vir, ele vai ter, de certo modo, que na época não se falava, direitos meio sociais, assim, mas ele tem o direito ali, né, de ser livre, parará. Enquanto estrangeiro, porque o escravo não tem direito nem civil, né? Essa é a questão. Mas quando a gente fala ali que a democracia grega é a democracia do cidadão, sim, é verdade, porque somente o cidadão tem todos os direitos garantidos. Mulher, criança, estrangeiro, eles não têm o direito político, terão o direito civil, enfim, e o escravo não tem direito a nada. Mas Aristóteles, ele era estrangeiro, ele vai estudar na academia de Platão, ele se transforma no melhor aluno e no melhor professor.
Só que Aristóteles, por ser estrangeiro, ele não vai poder ali, naquele momento, ser, de certo modo, o diretor da academia de Platão. Então vai ter alguns conflitos ali, o que vai fazer com que Aristóteles vá retornar depois para sua cidade, e aí depois ele volta montando o Liceu, ok? Então vai ter algumas, né, briguinhas. Mas no meio dos conflitos, Alexandre, o Grande, neto, né, do rei Amintas II, filho de Filipe II, Alexandre o Grande, ele era um jovem ali de, vamos pensar, 12, 13, 14 anos, que tinha aulas com Aristóteles. Então, Aristóteles, ele foi o professor, o tutor de Alexandre o Grande, que se transformará depois num imperador, né? Num monarca, num tirano, de certo modo. E quando Alexandre o Grande ele vai criando então o seu império, né? Então Alexandre o Grande ele vai descendo da Macedônia Estagira e ele vai formando ali o seu império, que é um império gigantesco. Claro que eu acho super irônico. Né? Imagina o aluno de Aristóteles, né? Saca, coitado de Aristóteles, né? Por isso que Aristóteles ele vai fugir de Atenas. E uma das frases de Aristóteles é essa: eu irei fugir de Atenas para que os atenienses não cometam o mesmo erro duas vezes. Porque para Aristóteles, qual foi o primeiro erro? Né? Tipo, olha, Aristóteles ele vai embora. Vou fugir daqui porque vão me matar. Principalmente quando Alexandre Grande morre, ele vai perder a proteção do imperador. Então Aristóteles ele vai embora. Prof, me perdi. Kailane, vamos lá então, meu amor. Vou retomar, muito bom. Aí, vocês têm total liberdade para dizer isso, tá? Professor Mauro, volta ali. Eu já viajei na maionese. A ironia, Kailane, é o seguinte, porque Aristóteles, que ele é um cara defensor de uma democracia para todos, ele é defensor de uma igualdade política, né? De que todos precisam da política para se potencializar, ok? Pensa nisso, né? Todo mundo precisa da política para potencializar as suas humanidades. Isso é Aristóteles. Só que Aristóteles ele está dando aula para o Alexandre. E o Alexandre o Grande, quando ele se torna um imperador, ele acaba com a liberdade política de todo mundo. Ele acaba. Né? Então, Aristóteles, como colocou a Roberta, deu aula para o cara, né, que depois vai se tornar um imperador, né? E criou um monstro, então, né? Que vai totalmente contra o que Aristóteles entende. Porque se o homem é um animal político, ele precisa da política para ser um homem. Olha que bacana, né? De novo, se o homem é um animal político, ele precisa da política para ser um homem. E o que o Alexandre o Grande está fazendo? Tirando o caráter político das pessoas, tirando o direito político das pessoas. Então ele vai criar, então, uma tirania. Bom, e aí quando o Alexandre o Grande morre, o Alexandre o Grande não dura muito. Ele vai durar uns 12, 13 anos ali, depois ele morre, e aí Aristóteles vai perder essa proteção, e ele vai fugir para não morrer. E para que os atenienses não cometam o mesmo erro duas vezes. E o primeiro erro foi ter matado Sócrates. Ok? Então, como os atenienses já mataram Sócrates, né? Então Sócrates morreu pela inveja. Sim, meu amor. Mataram Sócrates no sentido de condenaram ele ao envenenamento. Tá? Então, assim, ó, Sócrates, tá? Ele foi um cara que ele brigou muito com a aristocracia, né? Brigou muito com os sofistas. E os sofistas, alguns artistas, né? Que Sócrates criticava juntamente com Platão ali, que eram artistas que só pensavam na aparência, e a aparência é algo falso, né? Eles condenaram Sócrates ao envenenamento. Né? Então, ele vai ser preso, sim. Ele vai, na prisão, ele vai receber visitas, né? Pedindo para Aristóteles o silêncio, né? Porque se Aristóteles... Perdão, gente, ó Jesus. Pedindo para Sócrates o silêncio. Porque se Sócrates silenciasse,
negasse as suas ideias e de certo modo, pedisse desculpa, ok? Por estar sendo uma pedra no caminho, ele não teria morrido. Né? Então ele vai... Isso, muito bem. Então, ele vai ser acusado de corromper a juventude de Atenas, introduzir falsos deuses e, portanto, foi condenado a morrer tomando cicuta. Muito bem, que é o veneno. Sócrates usa sua morte como uma lição final para os seus pupilos, ao invés de fugir quando a oportunidade surgiu e encara a morte calmamente, tomando um veneno. É isso aí. Então, Aristóteles, ele não queria que matassem ele, né? Não queria que matassem ele. Bom, só que por que esse momento ele é importante, tá, turma? Por que esse momento ele é extremamente importante? Porque nesse momento o ser humano ele perdeu então o seu direito político e nessa época o ser humano acreditava que a felicidade vinha pela política. A felicidade vem pela vida pública. É pela política que eu potencializo os meus hábitos e é pela política que eu me transformarei numa pessoa mais feliz, numa pessoa ética e com virtudes. Você é muito inteligente. Bah, não fala isso, meu querido. Meu professor de filosofia manda a gente ir para casa pensar e encerra a aula. Olha só, né? Mas pensar também é uma benesse. Pensar é um exercício, meu querido. Vamos lá, Fred. Não, não fala mal do teu professor, meu querido. Aí, ó, muito bem. Todos nós somos inteligentes aqui. Aí, ó, isso. Filosofia é o esforço do raciocínio, Fred. Né? É isso aí. Muito bem, terapia. Esforço do raciocínio. Muito bem. Tá, gente, vamos lá. Vamos lá, porque eu tenho que tomar minhas Ritalinas. Bom, por que esse período é importante, tá, turma? Vamos lá, vamos ser mais concreto agora e objetivo, porque a aula é até às 10h30. Depois eu tenho que sair correndo para dar aula em outro espaço, gente. Senão eu ficaria aqui até às 11 e lá vai pedrado. Por que esse momento é importante? Porque o ser humano, e aí agora vamos lá, vamos pensar então, Roberta, psicologicamente isso, tá? Olha só, o ser humano, ele perdeu a base, a estrutura que o fazia feliz. Na cabeça do ser humano, ser feliz é vida pública e vida política. Ir para a ágora, para as ágoras de Atenas, que são as praças, debater, exercitar o hábito político para ser feliz. E agora, com o Alexandre o Grande, eu não posso mais fazer isso. Então, Alexandre o Grande, ele tirou de nós o caráter social, o caráter da sociabilidade e pediu na época para que a gente investisse na individualidade. Alexandre o Grande ele está dizendo para nós o seguinte, gurizada, é o seguinte, a vida pública para vocês não serve mais, vocês não têm mais direitos políticos, vocês não precisam mais vir para a Ágora, porque agora eu acabei com a polis e criei algo chamado cosmopolitano, ou seja, tudo agora ele é gerado, ele é legislado, executado e julgado por mim. Ele pegou os poderes deliberativos, executivos, judiciários e colocou na figura de uma pessoa só, chamada Alexandre o Grande. E os outros perderam a resposta que tinham. Perderam a resposta que tinham até então. O que eu preciso fazer para ser feliz? Seja uma pessoa política. Eu não posso mais ser isso. Então, vamos imaginar assim que acontece, um pouco egoísta, então, muito bem. Vamos imaginar, turma, que aconteceu, sei lá, uma depressão generalizada, porque todo mundo perdeu a sua direção para o bem comum, para a vida feliz. Então eu vou ter que me reconstruir. E para me reconstruir, eu vou ter que responder de novo essa pergunta. Qual, professor? O que me faz feliz. Então, o que é ser feliz? Vida pública. E agora? O que é ser feliz? Vida privada. Agora, a vida feliz é uma vida mais individual. Eu agora vou ter que ficar mais recolhido, mais
isolado, porque eu não posso mais ser tão social assim, tão político assim e tão público assim. O que vai acontecer nesse período, então? Vai começar a surgir escolas helenísticas na tentativa, tá, de reconstruir essa harmonia, essa vida sem dor, essa paz interior. Então, a gente pode dizer que a filosofia helenística, ela é um início de uma nova espiritualidade, algo mais místico, religioso. Por que o professor diz isso? Porque eu não tenho nesse momento como viver de modo político. Então eu vou ter que viver mais de modo individualista. Né? Então eu vou ter que criar para mim um novo rumo, um novo norte ou sul, né? Enfim, uma nova direção para ser feliz. Né? Então eles não tinham mais direitos políticos. Muito bem. E como eles não tinham mais direitos políticos, que era uma das bases de uma vida feliz, eles vão ter que construir agora uma nova base para ser feliz. Entendeu? Eles vão ter que construir uma nova base. E essa base, em busca de uma nova vida, de uma vida com harmonia, com felicidade, e aí uma palavra que existe nesse momento é ataraxia, com X, a vida sem dor, uma vida em harmonia, vai começar a surgir escolas nesse momento que estarão tentando nos ensinar a ser feliz. Ok? E aí aqui, né, acontece então nesse momento a crise da polis, a revolução política, a gente vai ter que construir novamente um caminho ético, porque eu não tenho mais a base política agora, porque o Alexandre o Grande acabou com isso. Eu vou ter que me grudar, me abraçar na minha vida mais cultural / espiritual, né? E as escolas que vão começar a surgir nesse momento são... ele fica muito tempo no poder, matam ele também. Roberta, o que o professor sabe? Porque aí, assim, ó, isso aí já é algo mais da história, né? Se a Camila puder ajudar aqui, mas ele vai morrer em batalha, tá? O Alexandre o Grande, ele vai ficar uns 13 anos ali guerreando. O Alexandre o Grande, ele vai morrer por volta ali dos 30, 32, 33. Os grandes generais do Alexandre o Grande vão dividir o território e aos poucos, aquilo que era uma cosmopolita, tudo era de Alexandre, vai se dividindo de novo, assim, é como se cada grande general vai herdando um pouco do território e vai se desmantelando de novo. Até porque, depois deste Império de Alexandre, eles vão perder para o Império Romano. Né? Então, acaba ali o Império de Alexandre e vai entrando um novo império, que é o Império Romano, tá? Aí eu não sei se a Camila está me ouvindo. Então, a era helenística, a política é substituída pela cultura e espiritualidade como nova base para a felicidade. Perfeito, perfeito. Helenista, eles perdem os direitos políticos, minha querida. Tá? O direito de ir numa assembleia, o direito de fazer parte da vida política mais diretamente, o direito de o poder popular, o poder democrático, aquela democracia direta, de ir para a Ágora de Atenas debater. Eles perderam isso, acabou. Tá? Acabou a democracia direta. Ok? E aí, quando acaba o Império de Alexandre, já entra o Império Romano também. Entendeu? Então, nesse momento, a questão democrática, ela acabou, ela está fragilizada, porque vai começar, a partir de agora, uma sucessão de impérios, uma sucessão de monarquias. Entendeu? Quais são as grandes escolas desse momento, tá, turma? E aí, assim, ó, seria importantíssimo, né, a gente falar, de certo modo, mais do cinismo, do epicurismo, do estoicismo e do ceticismo, tá bom? Então, assim, ó, cinismo, epicurismo, ceticismo, estoicismo, são escolas extremamente legais, importantíssimas, tá bom, turma? Só que se o professor começar a falar dessas três aí principais, aí, cinismo, epicurismo, estoicismo, eu vou me empolgar e eu vou ficar falando até as 10h30 disso, gente. Tá? Então,
É isso aí, Júlia. Cara, eu tô por essas também. Às vezes o professor tá ouvindo aula, lavando louça, arrumando coisa, corrigindo prova, escutando aula de alguém. É isso aí. É por aí mesmo, né? A gente tem que otimizar o tempo, né? Essa é a real. Otimizar o tempo e, pensa nisso, estudar é um ato de resistência. Imagina, a gente, na vida corrida, nas coisas que a gente tem que fazer, a gente parar para estudar. Nossa, estudar é um ato revolucionário, né? Estudar é um ato de resistência. E sempre, nós estamos sempre nessa luta pelo estudo, fazendo as coisas que a gente precisa fazer, né? Gente, assim, então, cinismo, epicurismo, e assim, ó, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Eu tenho no canal do professor lá, eu tenho um canal no YouTube que eu tenho essas aulas todas gravadas, tá? Então, se eu começar a falar agora, realmente, nós vamos até às 10h30 e não vai dar. Mas o que eu gostaria, tá? De falar pelo menos do estoicismo. Por quê? Porque é essa escola que vai, de certo modo, contribuir para o cristianismo, tá? Essa escola que vai entrar, ou que vai abrir, de certo modo, as porteiras para a questão do cristianismo. Para quem nasceu pobre, estudar é o maior ato revolucionário contra o sistema. É isso aí. Né? A gente precisa, né? Kant, Immanuel Kant, e ó, frases para redação. O Kant, ele vai dizer o seguinte, tá? Vamos entender o sentido que ele está trazendo, tá? Kant, ele não gosta, ok? A gente pode dar uma... Vocês podem brigar com ele, mas eu acho interessante o que ele fala. Kant, ele não gosta da revolução. Aí tu pensa assim, ué, como assim, né? Kant, ele gosta da reforma. Mas como não tem reformas, a gente precisa de um ato revolucionário. Tu entende? Então, as revoluções, elas acontecem quando os sistemas políticos não passam por reformas. E o que é uma reforma? O que é uma reforma? Ação, reflexão, ação. Eu tenho um governo, eu vou refletir sobre ele para melhorar. Mas o que acontece? Não existe nos governos, nas políticas, muitas vezes, as melhorias. Não existe as reflexões sobre as políticas. E aí o que acontece? Bom, se não tem reformas, para melhorar, existe a revolução. Então, por que Kant ele prefere a reforma? Porque a revolução é abrupta. Mas por que então, né, Kailane, que estudar é revolucionário? Porque não houve ainda reformas para que tu pudesse estudar com qualidade. Então a gente tem que estar estudando lavando louça, a gente tem que estar estudando, sei lá, na academia, né? Tu tem que cuidar do corpo, põe uns fonezinhos na orelha e vai dar uma caminhada. Põe uns fonezinhos na orelha, vai lavar a louça. Põe os ouvidinhos aqui, tipo, os fonezinhos na orelha, vai fazer uma comida. Vai estender a roupa no varal. Né? Então, olha que louco isso, né? A gente tem que fazer tudo junto ao mesmo tempo, porque a gente não tem no Brasil uma qualidade temporal para isso, né? Então, para nós é revolução mesmo, nesse sentido. A educação é a arma mais poderosa do mundo. Perfeito, outra frase muito boa, né? E Paulo Freire, né? Ele diz que a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Muito bem. Pô, Paulo Freire é bom. Para quem gosta de Paulo Freire, tem um canal no YouTube chamado Café com Paulo Freire, que é muito bom. Ok? O professor participa de um grupo em Pelotas chamado Café com Paulo Freire, e aí a gente faz leituras sistemáticas de Freire, né? Então, pelo menos uma vez por mês a gente faz as leituras que tem que fazer, e aí vai se reunir lá na faculdade para conversar sobre as leituras. Então, o Freire, ele é um cara sempre atual, porque ele vai falar, sim, da educação como arma, assim como falou Mandela, né? Assim como a gente entende que estudar é uma resistência, né? Eu digo para os meus alunos que quanto mais a gente estuda, mais livre a gente é, porque vai chegar um momento, turma, que a gente vai precisar pagar as contas. E quem não estuda não vai escolher o emprego, é o emprego que vai te escolher. E quanto mais tu estuda, mais possibilidades tu tem de decidir por ti onde tu vai querer trabalhar.
Então a gente precisa, né, dessa caminhada, né? Então, e não dá para parar, né? Eu acho que no momento que a gente se encanta com alguma área, a gente vai estudar o resto da vida, gente. Essa é real. Vai passar estudando aí, tá, turma? Estoicismo, então, ele é uma escola que ele tá assim, ele é das últimas escolas helenísticas, tá? E essa escola, ela já está alicerçada, ok? E aí vamos lá, te lembra que acabou a democracia, né? A escola a escola estoicista, uma das escolas helenísticas assim de último, tá? Ela já está alicerçada num contexto sem democracia. Ela já está ali, ó, num contexto histórico, tá? Em que as pessoas nem se lembram mais de Platão e Aristóteles, hein? Pensa nisso. Platão e Aristóteles eram escolas da época de Aristóteles, que por mais que a Academia de Platão seguiu, o Liceu de Aristóteles seguiu, nesse momento, gente, tá, da cultura helenística, ninguém mais lê Platão, ninguém mais lê Aristóteles. Olha que loucura isso, tá? Isso vai voltar depois ali mais com o cristianismo e vai voltar Platão. Aristóteles, gente, o pessoal vai começar a ler só na filosofia muçulmana, na filosofia do Islã. Então, a filosofia árabe, ok? Lá na filosofia árabe é que os árabes ali vão ter acesso aos estudos de Aristóteles. Então, Aristóteles, gente, vai ficar dormindo, ok? Por quase 1000 anos ali. Tá bom, turma? Olha a loucura, tá? Então, e Platão vai ficar dormindo um pouco menos. Mas nesse momento, ninguém mais sabe quem é Platão e Aristóteles aí, tá? Pouquíssimas pessoas ainda vão ter essa tradição. Então, nesse momento aqui, gente, não tem democracia. Nesse momento, tu tem o que a gente pode dizer estamentos. Quem é rico, quem é pobre, e o pobre não tem ascensão. Então, o que me resta numa escola estoicista? Aceitar o meu destino, né? Aceitar o destino porque eu não tenho liberdade de ascensão. O estoicismo, ela é uma escola espiritualista que vai dizer para mim o seguinte, olha, ela não é, assim, vamos lá, ela não é tão fatalista no sentido de que, cara, eu não posso mudar nada. Não, mas o estoicismo, ele é uma escola da coragem e da conformidade ao mesmo tempo. Ou seja, para os estoicos, eu preciso ter coragem para mudar o que dá para mudar e conformidade para aceitar aquilo que eu não tenho como mudar. Eles estão buscando a paz de espírito. E a paz de espírito, turma, é justamente isso. Para que eu vou ficar remoendo coisas que eu não tenho que fazer e que não estão na minha, na minha liberdade de mudar? Então, é aceitar a realidade e se contentar com o que tem. Kailane, sim. Ok? Sim. Existe uma conformidade no ar. Ok? Existe uma conformidade, existe a aceitação dos desígnios de Deus. Tipo assim, ó, cara, se eu nasci nessa situação, eu tenho que humildemente me submeter aos desígnios da vontade divina. Existem essas questões, tá? Mas eu fico pensando também, tá, que é uma escola que ela hoje em dia, turma, presta bem atenção aqui, existe hoje um neo-estoicismo no ar. Se tu procurar hoje na internet o que tem de filósofo atual aí falando de estoicismo, é gigantesco a coisa. Mas o estoicismo, como a Kailane colocou, é aceitar a realidade e se contentar com o que tem, desde que eu realmente não tenha o que fazer. Ok? Então, se Deus quis assim, então tá bom. É isso aí. É isso aí. Porém, existe nessa escola também um ar de coragem para modificar o que eu posso. Fazendo uma reinterpretação de um neo-estoicismo, o que eu posso mudar nos dias de hoje e o que eu não posso mudar nos dias de hoje? Por quê? Porque o que tá em jogo aqui, meus amados,
Não é uma libertação ou uma emancipação política aqui. Tá? O estoicismo, quando ele fala isso, ele não está falando de questões políticas, econômicas. Ele está falando mais de questões individuais, de questões existenciais. Mas as pessoas vão interpretar para a questão econômica e política. Entende? Então, lá naquela época, turma, sim, ele vai pensar politicamente, tipo, eu sou pobre, vou morrer pobre, e Deus quer que isso aconteça, então é assim que vai ser, tá? Mas a gente não pode esquecer que essa escola, ela é uma escola voltada para questões existenciais. Então, vamos pensar, né? Sobre questões existenciais. O que eu posso mudar e o que eu não posso mudar? É essa a questão. E aí, no neo-estoicismo, né? Nós estamos estudando porque nós temos coragem para mudar o que dá para mudar. Mas o que não dá para mudar na nossa realidade, turma? O que eu não posso mudar? Né? Aquela frase, Deus dá as piores batalhas para os seus melhores soldados. É isso aí. Então, se a gente tem aquela frasezinha também, né, de que a gente é guerreiro e não herdeiro, que a gente é guerreira e não herdeira, então a gente tem que ter uma motivação e uma coragem para transformar aquilo que a gente sabe que está ao nosso alcance. Mas tem coisas que não estão ao nosso alcance. O que não está no nosso alcance? O fato de que ainda não tem universidade para todos. Então, o que não está no meu alcance? O fato de que a universidade no Brasil não é universal ainda. O direito ao ensino superior não é universal no Brasil. Pelo menos gratuito, tá? Porque a gente sabe que faculdade privada tem aos montes hoje em dia. Principalmente com EAD, né? Tu tendo dinheiro, tu faz uma EAD, por exemplo. Né? Mas a questão é que tem coisas que não dependem de mim. E aí, o que o estoicismo diz? Cara, para que tu vai chorar com aquilo que não depende de ti? Então, relaxa, faz o que depende e não fica te angustiando com aquilo que não depende. Bom, a morte, a gente não tem o que fazer, né? Tem como mudar a morte? Não. Tem como mudar o passado? Não. Então, turma, não adianta eu ficar me remoendo sobre as coisas que eu não fiz ou que eu deixei de fazer, porque eu não tenho como alterar. Eu não tenho como alterar. Então, se eu fosse estoicista, eu seria menos ansiosa. Todos nós, Kailane, porque a gente se angustia com coisas que a gente não precisaria se angustiar, né? O problema é do próximo. Por que eu vou me angustiar com o problema do... Ah, professor, mas isso é meio egoísta. Isso é meio egoísta. Vamos pensar. Por que eu vou me angustiar com o problema do outro se eu não sou o outro? Eu sou eu. Então, o máximo que eu posso, o máximo, é tentar dar um toque. Tentar, tipo, querido, fica a dica. Né? Cara, eu faria isso, mas não é eu faria, outro, tipo, é outra pessoa. Então a gente fica, às vezes, angustiado com coisas que não fazem parte da nossa ação direta. Então, o estoicismo, sim, ele vai tentar nos deixar menos ansiosos por causa disso. Né? Pô, cara, te preocupa com o que é para ti. Tá certo, turma? Através deste momento estoico aí, já está entrando a filosofia medieval. E aí, olha que interessante, tá? A Camila, prof de História, Filosofia e Sociologia, também tá aí para nós. Olha só. Historicamente, ok? Historicamente, a história medieval, ou a Idade Média, perdão, a Idade Média, ela tá, eu não sei direito a data, tá? Mas é 450 e poucos ali, depois de Cristo, final do Império Romano. Historicamente, no final do Império Romano, está nascendo a Idade Média, certo? Idade Média está nascendo ali no final do Império Romano. Só que na filosofia, a filosofia medieval, ela é anterior, tá? A filosofia medieval, gente, ela tá vindo com Jesus. Com Jesus. Quando Jesus, ele aparece no cenário, ok? A Bíblia, enfim, construída lá na Biblioteca de Alexandria,
pelo Septuagintina, que são mais ou menos 70 anciãos ali que estão tentando fazer a interpretação do aramaico, do hebraico, eles estão construindo. E aí, na época de Constantino, de 30 evangelhos que havia na hora, ele escolheu 4 e os outros 20 se tornaram apócrifo. Então, que também está tudo ali junto, né? Constantino é por volta de 300 depois de Cristo. Mas quando vem Jesus e que muda o paradigma do pensamento, na filosofia está nascendo filosofia medieval. Então, a filosofia medieval, ela está vindo antes da história medieval. Tá bom, gente? Então, a filosofia média, a filosofia medieval, ela está vindo com essa questão da Bíblia, tá? E as mudanças de paradigmas que vêm. Tá bom, turma? Então, por isso que eu digo assim, Jesus, ele foi que nem Sócrates. Sócrates não escreveu nada, porque na época de Sócrates não se valorizava a escrita. Na época de Sócrates, a cultura era uma cultura de oralidade. Sócrates, ele não escreveu nada porque ele era um preguiçoso, ok? Sócrates, ele não escreve porque não precisava. Essa é a real. Sócrates, ele é o cara da oralidade, porque naquele momento a cultura valorizava. E na época de Sócrates também, as pessoas que eram escribas, que escreviam, não eram pessoas de status valorizado. Então, Platão vai começar a valorizar mais a escrita, e a escrita, de fato, tá, somente será valorizada mesmo em Aristóteles. Em Aristóteles, a escrita já é algo dos ricos, já é algo de que tem grana, já é algo valorizado, tá? Então, Sócrates não escreveu nada. Morreu e nasceu a filosofia como a gente entende, né? Jesus não escreveu nada, morreu e nasceu ali os seguidores de Jesus que criaram o cristianismo. Por que os seguidores de Jesus criaram o cristianismo? Porque Jesus era judeu. E Jesus morreu porque brigou com o judaísmo, né, com a elite judaica. E o modo como Jesus pensava, ele criou um novo paradigma, né? Vamos pensar que Jesus ele está criando a ideia do perdão, Jesus ele está criando a ideia da caridade, Jesus ele está criando a ideia da fidelidade. Então, assim, quem aqui é casado, casada, namorado, namorada, o papo de ser fiel é um papo cristão, judaico-cristão. Então, assim, não havia o entendimento de fidelidade na Grécia, ok? Não havia o entendimento. É claro que os seguidores de Jesus também criaram ideias homofóbicas, por exemplo. Porque na Grécia Antiga, ninguém precisava ficar atrás do armário, dentro do armário. Então, a homossexualidade, a heterossexualidade havia na Grécia e ninguém fazia questão de ficar guardando segredo, ok? Só que no judaico cristão existe nos seguidores de Jesus, porque Jesus nunca falou sobre sexualidade, né? Tipo, os seguidores de Jesus começaram ali a falar e aí traz uma heteronormatividade no ar, ok? Que vai sim começar ali todo um preconceito em relação à homossexualidade e tal. Jesus é justo, ele critica muitas pessoas, eles distorcem a palavra das pessoas. Sim, Roberta, né? Tanto que, olha só, o crítico mais forte da filosofia sobre o cristianismo é Nietzsche. E para Nietzsche, a gente precisa ter uma aula de Nietzsche, ok? Nietzsche e Schopenhauer numa aula só a gente precisaria. Nietzsche, ele é um cara extremamente crítico do cristianismo, mas Nietzsche não fala mal de Jesus. Nietzsche gostava do modo como Jesus vivia. Nietzsche entende que Jesus ele tem uma potência vital ativa, não reativa, e Nietzsche vai dizer que os seguidores, Paulo principalmente, apóstolo Paulo, esculhambou a vida do cristianismo. Então Nietzsche critica muito o cristianismo, mas não critica Cristo, no caso. Tanto que uma das frases de Nietzsche é: o único cristão que existiu morreu na cruz, né? Kailane, dentro dessa filosofia medieval, então, que vai ser a herança do cristianismo, a gente pode entender, tá, de hoje, tá, que ela é dividida em duas grandes partes, tá?
A primeira parte da filosofia medieval é chamada de patrística. Patrística, que são os primeiros pais, filósofos, padres da igreja escrevendo a filosofia cristã, ok? Que a gente vai chamar também de teologia. Eu adoro as perguntas da Kailane que fazem eu entrar no eixo de novo, né? Vocês viram só? A Kailane faz umas perguntas boas, Kailane. Que aí o professor responde, fica gravado a resposta. Então, isso é muito bom. Tá? Júlia, o que tu queres que eu repita? A questão das duas fases da filosofia medieval? Vamos lá, ó. Fase. Isso, então vamos lá. As duas grandes fases da filosofia medieval: patrística e escolástica. Patrística são os padres filósofos que escreveram a filosofia cristã, que a gente também chama de teologia. Esses caras, eles vão surgir do século I depois de Cristo até mais ou menos século VII depois de Cristo, 8. As datas, os séculos, vai alterar de literatura para literatura. Tá? Mas são 700 anos aí de patrística. E o principal filósofo da patrística é o Agostinho. Ok? É o Agostinho, ele é o principal. Agostinho, ele é o cara que vai trazer Platão de novo. Ok? Ele vai trazer Platão porque é o seguinte, nesse momento aqui da filosofia medieval, eles estão tentando provar pela razão que Deus existe. Então, porque o que acontece agora, né? A filosofia medieval, ela é a tentativa de trazer a ideia de Deus para a sociedade, para o mundo. Tentar provar que o Deus uno, santo, onipotente, onisciente, onipresente, o Deus da Bíblia, o monoteísta, de fato é real. Então, os filósofos, eles estão num exercício racional para tentar comprovar algo sobrenatural, algo espiritual. E eles estão recorrendo à filosofia grega clássica, porque eles estão se dando conta que lá na filosofia de Platão já haviam elementos espirituais, não só racionais. Platão, em nenhum momento, fala do Deus da Bíblia, mas Platão acreditava num Deus que pegava as coisas do mundo inteligível e, pelas regras matemáticas, construía a matéria no mundo sensível. Olha que bacana, né? O Deus demiurgo, que é o nome que Deus dá para Platão, era aquele cara que ficava no intermédio. Todas as ideias estão no mundo inteligível, né? Todas as ideias estão no mundo inteligível. Platão vai dizer que entre os dois mundos tem um Deus chamado Demiurgo, e esse Deus chamado Demiurgo, pela linguagem matemática, joga as coisas. Ele plasma as coisas do mundo sensível, e as coisas no mundo sensível viram matéria. Para Aristóteles, Deus, ele vai chamar de motor imóvel em Aristóteles. Então, assim, qual é o nome de Deus para Aristóteles? O motor imóvel. Então, os filósofos medievais, eles estão se dando conta que lá na filosofia grega tem filosofia racional, mas os caras são extremamente espiritualizados. Platão, por exemplo, com o mito da caverna, ele vai ser totalmente resgatado para dentro da filosofia medieval. Então, Santo Agostinho, ele vai usar o mito da caverna para dizer que dentro da caverna é o mundão, é o pecado, é a cidade dos homens, é a ilusão, é uma vida sem Deus, porque eu estou na escuridão olhando para as sombras da caverna. E quando a gente sai da caverna, a gente vai, na linguagem de Platão, eu estou indo para uma conversão espiritual, vivendo a cultura de Deus, vivendo uma vida divina, que um dia eu entrarei no céu.
Então, olha a interpretação que Agostinho faz do mito da caverna. Então, ele vai trazer Platão de novo. Ele vai trazer Platão. Então, todas as ideias de Agostinho envolvem a tentativa de falar de Deus, de comprovar que Deus existe através da razão. Bom, a questão é que eles não vão conseguir. Entendem? Não tem como. Como é que eu, em termos naturais, vou provar elementos sobrenaturais? Né? Ele colocou o Deus no mito da caverna. Sim, sim. Sabe por quê? Porque assim, ó, Platão, gente. Platão é uma coisa assim que o professor Agostinho interpretou assim, né? Isso, né, Roberto? Mas é que assim, ó, Platão, turma, ele vai dizer que o Sol é o supremo bem. Então, Platão, Agostinho tem umas piadas com Platão, tá? Tipo, no sentido de que Platão, ele era cristão sem saber. Porque tudo que Platão falou cabe perfeitamente dentro do cristianismo. O que a gente pode dizer, tá aqui? Platão, ele cristianizou, Platão não, perdão, Agostinho cristianizou Platão. Agostinho olhou para Platão e deu para toda a filosofia platônica um caráter cristão. E coube, colou, tipo, fechou o parzinho. Fechou o parzinho. Tanto que Platão, quando olha para o Sol, lá do mito da caverna, tá? O Sol é o supremo bem. O Sol é, assim, o ápice daquela história, porque a gente não sai só da caverna e vive fora dela. Para Platão, a gente sai da caverna, vive fora dela, rumo ao supremo bem. Então, Platão tem uma visão também espiritual. Só que Agostinho, ele vai dar nomes cristãos para isso. Tá certo? Algo importante também, que se Agostinho, ele traz Platão, ok? O Tomás de Aquino vai trazer Aristóteles. Porque o Tomás de Aquino, ele também está nessa vibe aí da tentativa de demonstrar racionalmente que Deus existe. Só que uma coisa interessante, tá? O que separa Agostinho de Tomás de Aquino é quase 1000 anos, hein? É quase 1000 anos, praticamente. Por quê? Porque, te lembra quais são o nome das duas etapas da filosofia medieval? Patrística e escolástica. Se patrística, turma, são os pais, ok? Que vão criando essa teologia, escolástica me lembra escola. Tomás de Aquino, ele está no início da escolástica ali. Mentira. A escolástica tem 4 etapas, ele está na 3ª etapa, ok? Só de escolástica seria 2 horas de aula, pegando material, sabe? Vendo bonitinho, porque é uma loucura. Mas ele está na alta temporada da escolástica, o Tomás de Aquino. E por que esse nome, tá? Porque nesse momento estão surgindo as primeiras universidades na Europa. Então, as primeiras universidades da Europa surgem no final da filosofia medieval, no final da Idade Média, tá certo? E essas universidades estão dando, nesse momento, aparatos, instrumentalizações, conhecimentos, para que a gente possa construir, então, novos saberes. E esses novos saberes vão começar a inaugurar a Idade Moderna, ok? Principalmente a Revolução Científica também. Então, Tomás de Aquino, ele está ali na escolástica, na tentativa de comprovar. Só que, olha só que interessante, tá? Nesse momento, a Igreja Católica não gosta de Aristóteles, ok? Não gosta. Embora tenha aceitado ideias de Aristóteles. Por exemplo, tá? O geocentrismo é uma ideia que quem vai sustentar muito é Aristóteles. Então a Igreja Católica, ela é geocêntrica nesse momento, né? Ela acredita na Terra plana, imóvel, ela acredita na Terra como centro, ok? Mas são ideias que quem tentou fundamentar, na verdade, foi Aristóteles. Mesmo assim, a Igreja não gosta de Aristóteles.
ok? Então, o Tomás de Aquino, que é um irmão, que é um monge, né? Eu me esqueci o nome da congregação dele, gente, que é um padre católico, ele vai aprender Aristóteles com os filósofos árabes e judeus. Um filósofo judeu, Maimônides. Dois filósofos árabes, que é a Avicena e... Me esqueci o nome do outro. Esqueci o nome do outro. Ai, Jesus. O azul que me deu no cérebro agora. Averroes e Avicena. Averroes e Avicena. Esses filósofos árabes estudavam Aristóteles. E o padre, então, Tomás de Aquino, entrando em contato com os estudos de uma filosofia árabe, de uma filosofia islâmica, ok? Porque, obviamente, né, turma, a gente está falando muito de filosofia cristã, mas a gente precisa entender que a filosofia medieval também tem filosofia vinculada a outras espiritualidades, ok? A outras religiosidades também. Então, tu tem a filosofia islâmica ali, que vai falar muito da Bíblia também, né? Porque são escrituras, assim como o Alcorão também. Mas o Averroes e a Avicena gostavam muito de Aristóteles, das explicações de Aristóteles. E essa explicação, enfim, o Tomás de Aquino vai trazer. E o Tomás de Aquino vai tentar provar a existência de Deus, ok? Através das ideias também de Aristóteles. Então tem várias coisas aqui, né? Todo esse material já é teu, tá? Tá tudo lá, tá, turma? Algumas ideias aqui. Gente, olha só a doideira que é isso aqui. É muita coisa, tá, turma? Procure isso. Né? Sei lá. Às vezes eu fico me perguntando, pra que tanto? Mas é isso mesmo, gente. Ó, se a gente for honesto, é que assim, ó, que horror isso, né, turma? Olha, assim, ó, abre parênteses, tá? Estamos instrumentalizando uma ciência maravilhosa, porque a gente precisa passar numa bendita prova de vestibular. E eu não estou criticando, né? Porque é assim, prof. É assim. Sim, é assim, né, gente? A nossa emancipação está entrar na universidade. E para entrar na universidade, turma, a gente acaba, inevitavelmente, sabe? Como se diz, é o sistema, prof. É o sistema. Né? A gente acaba instrumentalizando as diferentes ciências para chegar na universidade. Então, assim, se a gente fosse honesto, né? Se a gente fosse honesto com a filosofia, turma, tá louco, né? Olha cada material que o professor te deu aí, quantos slides tem. Então, assim, ó, e já chega eu que também tenho meus probleminha, né? Então, assim, que demora, às vezes, entrar na discussão, na ideia, né? Fico ficando fazendo volta, enfim, até chegar no miolo. Então, é isso, gente. A gente está instrumentalizando a filosofia. Mas vamos lá, né? Então, algo que tu precisa aí, então, em Tomás de Aquino, é isso. Para Tomás de Aquino, existem 5 provas da existência de Deus, que eu observando a física, eu observando a matéria, eu observando as coisas, pensando também na filosofia de Aristóteles, eu conseguiria comprovar a existência de Deus. Então eu vou falar da número 1 e da número 5 só, tá bom? A número 1, turma, tem a ver com o movimento. Isso é totalmente Aristóteles. Te lembra? Vamos ver, qual é o nome do Deus para Aristóteles? Quem é que se lembra aí de tanta coisa que a gente falou? Qual é o nome do Deus para Aristóteles? Para Aristóteles, o nome de Deus a Cailane ligada, o motor imóvel. Mas por que, professor, motor imóvel? Vamos lá, então. Para Aristóteles, tudo que se move porque anterior a esta coisa tem uma outra coisa fazendo força. Então, tudo que se move por um movimento anterior. Ok? Então, vamos pensar. Tudo que se move é movido por outro. Perfeito? Só que para o grego, não existe regresso infinito. Pensa nisso. Quando a gente pensa em infinito, né, gente? A gente sempre pensa para frente. Ok? Embora existam os números negativos, né? Se a gente for pensar que matematicamente existe o infinito para frente e o infinito para trás. O infinito positivo e o infinito negativo. Só que na filosofia grega não tem regressão infinita. Então, se não tem regressão infinita, precisa se chegar num ponto zero. Só que se tudo que se move por algo anterior,
quem é que movimentou o ponto zero? Que louco isso. Se tudo que se move por algo atrás, mas o ponto zero não tem nada atrás, quem é que movimenta isso? Para Aristóteles, o primeiro motor se automovimentou. E o Tomás de Aquino vai pegar essa ideia para dizer que Deus é o motor imóvel. Deus, ele é autocriado, autogerado, automovimentado. Sabe aquele papinho, tá? Mas se Deus existe, quem criou Deus? Para a filosofia de Tomás de Aquino, para a filosofia aristotélica, não tem isso. Ninguém criou Deus. Deus é autocriação. Que louco isso, né? Bom, e a número 5 é aquilo que o professor estava falando. Para Aristóteles, tudo tem finalidade. Para Aristóteles, a finalidade do ser humano é ser feliz. Só que vamos lá, se tudo tem finalidade, quem decreta, determina a finalidade de uma pedra? Agora a gente fumou um aqui, né? Mas é isso. Corpos físicos operam para um fim. Quem define a finalidade é um ser inteligente. Tipo assim, eu tenho inteligência para definir a minha finalidade. Para Aristóteles, a nossa finalidade é ser feliz. Mas a pedra não tem inteligência. O teu animal não vai brigar comigo, mas teoricamente, o teu animal pet não teria, né? Que a gente pode discordar perfeitamente. Não teria uma inteligência, porque ali é instintos, professor. Existe, e aí sim, né? Sendo honesto, existe uma inteligência condicionada ao ambiente, né? Então, ontem mesmo eu saí de. Ai, desculpa, gente, vou ter que falar isso. Ontem eu fechei a porta da minha casa, eu dei 2 passos para a porta, enfim, e escutei barulho de prato. Os barulhos de prato. Eu me dei conta que o meu cachorro subiu na mesa para pegar alguma comida. Eu abri a porta e quando eu entrei ali na cozinha, no caso, né? O cachorro, mas assim, ó, deitado, mas com um medo, ou seja, é condicionado ao ambiente, porque ele sabe que ele fez coisa errada. Aí no final eu tive que botar a torta fora. Ele pegou uma torta de banana, mas olha só, né? Ele subiu, eu não sei se ele esperou sair, mas olha a minha interpretação. Pô, ele esperou sair, subiu, pegou a tortinha, né? E quando eu entrei, ele estava todo encolhido, mas colhido de assustado, porque eu ia brigar com ele. Bom, briguei com ele, né? Mas eu achei tão interessante que existe uma inteligência condicionada. Mas quem é que define a inteligência, então, de quem, teoricamente, não tem inteligência? Para Tomás de Aquino, é Deus, que é o ser inteligente das coisas que não teriam inteligência. A filosofia medieval, principalmente a escolástica, ela cria a universidade, e é essa universidade que, para mim, foi um dos melhores tiros no pé. Como assim tiros no pé? Sim, porque a Igreja Católica, ela cria a universidade e ela coloca, vamos pensar que ela coloca, nesse momento não é gente pobre que está estudando. Então quem está na universidade ali são os padres, são os irmãos, são os freis, são pessoas que têm dinheiro, filhos da nobreza. Esses são as pessoas que estão estudando nas primeiras universidades. Só que esses primeiros universitários, eles estão coordenando uma revolução. Uma revolução. E aí, de novo, né? Por que revolução? Porque não teve reforma do conhecimento. Por 1000 anos, por 1500 anos, se aceitou como verdade o geocentrismo. Não tinha possibilidade de refletir sobre esse conhecimento. Então, o geocentrismo foi cravado sem ninguém poder opinar, sem ninguém poder pensar algo diferente por 1500 anos. Então, a gente não fala de uma reforma científica, a gente fala de uma revolução científica. E essa revolução científica, ela vai começar a nascer nas universidades, fundadas pela igreja que decretava que o geocentrismo era a coisa mais importante, era real, era a verdade naquele momento. Então, nesse momento, está entrando a filosofia moderna, né? E, turma, é 10h30, né? A filosofia moderna, gente, ela tem 3 grandes etapas extremamente importantes.
E aí a gente vai anotar, mas o professor vai ficar no compromisso de fazer alguma outra aula para essas 3 etapas importantes. Inicialmente eu quero pedir desculpa ali pelo início, tá? Desculpem mesmo, gente. O professor, assim, ó, eu me senti mal, eu passei mal ali naquele momento ali, e a primeira coisa que eu fiz foi desligar. Aí eu saí fora, larguei fora e aí voltei. Bom, vamos lá, Mauro, volta, porque a gente tinha esse compromisso, tá? Mas esse compromisso o professor não conseguiu chegar até a Idade Moderna. Bati na Idade Moderna, mas não falamos de Idade Moderna. Mas a gente vai falar. E a Idade Moderna, turma, ela precisa ser levada em conta 3 coisas. 3 coisas. E anota aí, Kailane. Vamos lá. 3 coisas precisam ser precisa ser pensada, tá? Primeiro, Revolução Científica. Vamos estudar Revolução Científica. Segundo, 4 palavrinhas aqui, ó. Poder. Ai, não, 4 nada. 5. Poder, Maquiavel, Montaigne e contrato social. A gente precisa voltar. Então, ó, Revolução Científica, aqui, poder, Maquiavel, Montaigne e contrato social. E por último, empirismo e racionalismo. Isso precisa ser estudado. Porque o meu receio é que isso, cara, isso é muito tranquilo de cair no Enem. Tá? Eu acho, tá? Eu não acredito que o Enem vai ficar preocupado com o filósofo da natureza, ok? Com coisas que são interessantes, mas, sabe? Ele vai ficar preocupado mais com essa idade moderna e com essa idade contemporânea, principalmente na questão da política, da ética e da estética. Júlia, show. Primeiro, Revolução Científica. Segundo, Montaigne, poder, Maquiavel, Montaigne e contrato social. Já vou botar a chamada, ok? E o terceiro, empirismo e racionalismo. Tá tudo nos materiais que o professor já colocou para vocês, tá? Isso está nos materiais, tá? Só que a gente precisa ter essas aulas também, tá bom, turma? Gente, deixa eu botar a chamada aqui. Vamos lá, cadê a chamada? Cadê a chamada? Pô, a Roberta ontem, ela mandou para mim. Aqui, ó. Lista de presença, aulão da filosofia, copiar link. E vamos lá. Tá aqui. Aqui. Roberta, minha querida, me deu um piripaque do Chaves, Roberta, no início da aula. Tá, minha querida? Acontece. Me deu um piripaque, mas vamos lá, conseguimos voltar. Ressurgiu das cinzas. Bah, que loucura, tchê. Olha, me deu um apagão aqui que não faz ideia. Misericórdia. Mas vamos lá, tudo deu certo. Tudo deu certo. Ou pelo menos deu certo naquilo que tinha que dar certo. Exato. Cássia, olha só, Cássia. Hegel, tá? Idealismo, marxismo, perfeito? Serão coisas para as outras aulas, mas a gente vai falar sim, tá? Então, assim, ó, é porque o idealismo, meu amor, o idealismo ele já é a entrada para a filosofia contemporânea. Aí lá na filosofia contemporânea é idealismo, marxismo, tem todas as teorias socialistas ali, no caso, tá? E aí a gente já está entrando aí, ó, na era das revoluções, né? A Revolução Francesa, a Revolução Industrial, tá certo? E aí depois, meu amor, vai entrar na crise da razão, né? Que vai ser Nietzsche, Schopenhauer, e aí a gente vai entrar no século XX, que é uma doideira boa, tá? Mas assim, ó, a próxima aula, tá, turma? A gente vai precisar fazer esse aulão, então, de filosofia moderna, que se bobear, a gente pode fazer agora nessa próxima terça-feira, tá? Vamos falar de filosofia moderna. Só que, olha só, de filosofia... Ó, contrato social a gente já falou. Então, revolução... A gente já falou de revolução científica também. Bom, agora vamos ver. Daqui a pouco a gente faz um aulão plus e eu sigo na aula 9, que já estava marcadinho. Que doideira, gente. Tá? Muito obrigado, tá, turma? Por todos que estão aqui, por todos e todas aqui que estão aqui. Tá? Qualquer coisa,
Conversa com a Robertinha fala comigo, que ela faz essa ponte ali para nós, tá? Muito obrigado, desculpa as doideiras, tá, gente? Beijão, fiquem com o Papai do Céu. Bom sábado, bom domingo, bom final de semana para vocês. Até, gente. Tudo de bom. Fique com o Papai do Céu. Beijo, beijo, beijo. Tchauzinho. Vamos parar de gravar.